Olá! A tecnologia, sem dúvida, está mudando o dia a dia de todo mundo, né? Isso inclui, claro, a população mais experiente. Hoje, a gente vai analisar como os celulares e a internet estão impactando a vida, a saúde mental e principalmente a memória das pessoas idosas. Será que essa relação é uma amizade ou uma armadilha? Para começar a entender essa questão, vamos dar uma olhada em um número que mostra bem a dimensão dessa mudança. Olhem só este número. De acordo com dados do IBGE, o uso de internet por pessoas com 60 anos ou mais aqui no Brasil deu um salto impressionante em apenas 2 anos. Foi de 44,8% em 2019 para 57,5% em 2021. A pandemia com certeza acelerou um processo que já vinha acontecendo, conectando milhões de pessoas a uma realidade totalmente nova. E é aqui que a gente chega na grande questão que guia nossa análise de hoje. Com mais gente online, surgem as dúvidas. Essa imersão toda no mundo digital é um benefício para a saúde mental ou acaba sendo um risco para a nossa capacidade de lembrar? Vamos explorar os dois lados dessa história. Primeiro, vamos entender as preocupações. Existe sim um receio real sobre como o uso constante de telas afeta a nossa mente. E a ciência, olha, já tem até um nome para um desses fenômenos. Um nome que talvez muita gente nunca tenha ouvido falar. O termo é amnésia digital. Basicamente, descreve a dificuldade que o cérebro passa a ter para guardar informações na memória de longo prazo. Pensa nisso como se fosse uma enxurrada de informações. O volume e a velocidade são tão grandes que o nosso cérebro não dá conta de processar e armazenar tudo. E para somar, ainda tem as notificações constantes que fragmentam nossa atenção e ficam dando pequenas doses de dopamina, treinando a gente para buscar sempre o próximo estímulo, em vez de focar no presente. E a diferença no processamento é bem notável. Quando a gente lê numa tela, o cérebro tende a fazer uma leitura mais rápida, superficial, sabe, pulando de um ponto para o outro. Já a leitura em material impresso, como um bom e velho livro, exige mais tempo e foco. É um processamento mais profundo, que é essencial para consolidar a memória. O pesquisador Cristiano Nabuco, lá da USP, resume isso perfeitamente. Ele explica que, sem essa atenção profunda, as informações não conseguem ser ancoradas na memória de longo prazo. Elas simplesmente passam, sem se fixar. É quase como tentar encher um balde furado. E o impacto não é só na memória, não. O uso excessivo das redes sociais pode intensificar um comportamento que a gente conhece bem, o de se comparar com os outros. Isso pode acabar gerando sentimentos de insuficiência, ansiedade e até depressão. Além disso, quando o nosso cérebro não precisa mais se esforçar para lembrar de coisas básicas que estão a um clique de distância, ele pode ficar meio preguiçoso. Ele é programado para economizar energia, então se a gente terceiriza a memória para o celular, ele entende que não precisa mais se esforçar tanto. Mas calma, que a história não termina aí. Se por um lado existem riscos, por outro, a tecnologia se revelou uma ferramenta poderosíssima para a conexão e o bem-estar, especialmente para a população idosa. Olha, esse depoimento, vindo de participante de um curso de inclusão digital, é emocionante e muito revelador. A tecnologia deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna uma aliada. Para quem se sente só, vira um remédio, uma companhia. Para quem busca autonomia, vira solução, a chave para resolver a vida por conta própria. E os benefícios são muito concretos. A inclusão digital permite manter o contato com a família, com os amigos, mesmo à distância. Aumenta a autonomia para resolver coisas do dia a dia, como pagar uma conta no aplicativo do banco sem precisar sair de casa. Tudo isso contribui para diminuir o isolamento e abrir portas para novos aprendizados e interesses. A conexão é ótima, mas com ela vêm os riscos. É fundamental saber como navegar nesse mundo digital de forma segura, porque infelizmente tem muita gente mal intencionada por aí. É uma realidade que precisa ser dita, né? O ambiente online se tornou um campo fértil para criminosos. E a população idosa, muitas vezes, é um alvo preferencial. Validar esse medo é o primeiro passo para se proteger. Um dos golpes mais comuns é o do falso familiar. Funciona mais ou menos assim. Chega uma mensagem de um número novo, mas com a foto de um filho, um neto, um sobrinho. A pessoa do outro lado inventa uma emergência, diz que teve um problema com a conta e pede um Pix urgente. A pressão do momento leva muita gente a cair no golpe. Então, como se proteger? Bom, a principal dica é, na dúvida, pare e confirme. Recebeu um pedido de dinheiro? Ligue para a pessoa no número que já se tem salvo para ter certeza. Nunca, em hipótese alguma, compartilhe senhas ou dados pessoais. E uma informação importante. No estado do Amazonas, por exemplo, já existe uma lei que proíbe bancos de ligarem oferecendo empréstimos consignados.
fique de olho. Depois de olharmos os riscos e os benefícios, fica bem claro que a questão não é a tecnologia em si, mas a forma como a gente se relaciona com ela. O controle, no fim das contas, está em nossas mãos. E esta é a mensagem central. A tecnologia é uma ferramenta neutra. Ela pode tanto nos afastar da nossa própria mente, quanto nos conectar com o mundo de formas incríveis. O que define o resultado é o uso consciente que fazemos dela. Para construir essa relação saudável, algumas práticas ajudam muito. Que tal exercitar o cérebro com atividades que exigem concentração longe das telas? Ou tentar se lembrar de uma informação antes de correr para o buscador do celular? E claro, deixar o aparelho de lado de vez em quando para priorizar as conversas e os encontros presenciais, que, como a gente sabe, nada substitui. Para terminar, fica aqui uma reflexão. Vimos os dois lados da moeda, os perigos e as maravilhas. E se, em vez de temer a tecnologia, a gente encarasse como uma aliada para continuar aprendendo, se adaptando e participando ativamente do mundo em qualquer idade? A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.